Muito bem, começamos uma nova lição, não é? Unidade em Cristo. E embora que nós estamos tendo menos tempo aqui, na nossa momento aqui na sala, Deus foi muito bondoso com a gente. Porque vocês acho que observaram que Deus já, lá no momento do culto, providenciou vários elementos ligados à lição. A música que o coral Chorus Dei cantou sobre Somos Um, aquilo foi um sermão. Foi maravilhoso, não é mesmo? Não é? Exatamente. O próprio sermão do pastor sobre relacionamentos de qualidade na família, que tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Então, eu vou colocar assim algumas palavras aqui na lousa e vamos, de maneira breve, rever os principais pontos desse tema tão importante. Então, a primeira coisa que nós somos chamados a atenção na nossa lição é que Deus deseja que nós, como humanidade, sejamos a sua imagem, não é? E vocês entenderam pela lição o que é essa imagem de Deus? São vários fatores, né? Mas quais são alguns elementos mais importantes da imagem de Deus? Me ajudem aí. O caráter dele, o amor e a união. Muito bom. Então vamos colocar aqui esses elementos. Então nós temos aqui o amor, não é? Nós somos criados em amor e criados para amar. E também a união ou a unidade são elementos muito importantes. E talvez você possa pensar assim, bom, mas se existe amor, existe unidade. Sim e não, né? É porque a gente às vezes, é verdade, quando há o amor verdadeiro, celestial, há unidade. Mas todos nós podemos e devemos crescer em amor. Então, às vezes, existe certos grupinhos aqui ou ali que talvez até se amam, mas esquecem, como foi cantado lá pelo coral, que nós todos somos um. Então, a lição nesse trimestre vai nos ajudar a compreender isso e darmos passos nessa direção. Não é eu só cuidar da minha família nuclear, de repente dos meus parentes, mas é cuidar também. E também não é só cuidar dos membros da igreja, embora que isso é muito importante. Mas, e aquelas pessoas no meu bairro, na minha cidade, que não têm o que comer, que estão doentes, que estão desesperadas, estão à beira do suicídio? Nós podemos fazer alguma coisa por eles também. Bom, então a lição começa mencionando que Deus teve seu objetivo na criação da humanidade, né? De nós sermos uma raça cheia de amor. Infelizmente, a desobediência de Eva e também de Adão trouxeram uma total mudança, não é? Na nossa experiência. Nós fomos criados para a unidade, para a harmonia, e depois do pecado o que aconteceu? Desarmonia. Né? Você consegue imaginar a dor de Adão e Eva? Quando estava lá Adão, Eva, Caim e Abel. E um dos filhos matou o irmão. Pode imaginar a dor? Será que havia unidade naquele relacionamento entre irmãos? Com certeza não. Foi muito duro para eles. Até hoje a gente sofre quando não há unidade, né? Nos contextos onde nós estamos inseridos. Bom, e a maldade foi aumentando, não é? Teve que vir o dilúvio. Passando rapidamente, depois do dilúvio, os descendentes de Noé foram se espalhando
em alguns lugares, mas ficaram muito concentrados ali na região da Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates. E a desarmonia, ela permaneceu. A desobediência, ela permaneceu, mesmo depois do dilúvio. Qual foi uma das coisas que nós vimos pela lição, que demonstra que as pessoas ali daquela região da Mesopotâmia não estavam muito respeitando a Deus, não estavam muito obedientes a Deus. O que aconteceu lá, na terra de Sinear? Exatamente. Idolatria, os homens exaltando a si mesmos, falaram, nós vamos fazer uma torre aqui que vai ser a maior do mundo. Nem Deus vai poder nos destruir. Esse era o espírito que estava havendo ali. Bom, e aí então foi a Torre de Babel, houve todas as divisões das línguas. O que vocês acham, gente? A divisão da humanidade em línguas contribuiu para a unidade ou não? O que vocês acham? Pensemos um pouquinho. A gente geralmente não pergunta sobre isso, né? Como o planeta promoveu união ou promoveu desunião? Desunião, mas ainda foi a melhor saída, né? As famílias, foi uma para um lado, outra para o outro. Foi bem interessante um comentário que a gente viu essa semana, é que as famílias não foram divididas, sabe, pelas línguas. Por exemplo, o pai com uma língua, a mãe com uma outra língua, e os filhos com uma língua, sabe? Não, as famílias foram preservadas. Então algumas famílias foram para um lado e outras foram para o outro. Mas em termos de mundo, foi uma tragédia. Quanto enriquecimento, quanto calor se perdeu, mas foi necessário. Bom, nesse contexto, gente, nós temos aqui então a desarmonia, né? Nesse contexto, Deus chama uma pessoa muito especial, muito querida, que nós estivemos vendo na lição desta semana. Deus chama a Abraão. E eu quero que nós leiamos juntos um verso muito especial que fala sobre Abraão, que está em Gálatas 3:29. Tá bem? Gálatas 3:29. Se alguém encontrar, por favor, leia para nós. Gálatas 3:29. Esse é um verso que nos ensina muita coisa especial. Sim. Aham. Certo. Sim. Verdade. Sim. Muito bem lembrado, muito bem colocado. Pense um pouquinho sobre aquela civilização lá, na época da Torre de Babel. As pessoas estavam brigando muito umas com as outras, violência. O mesmo que tinha acontecido antes, na época do dilúvio. E, no entanto, eles estavam ali fazendo aquela torre. Ah, não, nós estamos todos juntos. Foi muito bem colocado. Será que nós não corremos esse risco hoje também? Às vezes, né? Nós pensamos assim, né? Nós somos 22 milhões de adventistas no mundo, né? Somos uma grande igreja. Mas às vezes nós chegamos na igreja e nós nos sentimos tão sozinhos. Às vezes quando alguém de nós fica desempregado, né? Ou às vezes uma doença, se sente tão sozinho. Então eu penso que a temática da lição nesse trimestre quer resgatar um pouco isso.
Como nós podemos estar mais próximos? Né? Então vamos lá, Gálatas, quem achou? Por favor, leia para a gente. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. É isso? Exatamente. Esse é um verso que eu não tinha prestado muita atenção antes desta semana. A importância de Abraão para nós cristãos. Porque a gente geralmente pensa assim, não, Abraão foi muito importante lá para o povo de Israel, para os judeus. Mas esse verso está nos dizendo o seguinte: se sois de Cristo, também sois de Abraão. É como que a Bíblia está nos dizendo o seguinte: os ideais que Cristo tem para nós são os mesmos ideais que Cristo teve para Abraão. Vamos relembrar um pouquinho quais foram os ideais de Deus para Abraão? Em Gênesis 12, Deus prometeu a Abraão 4 coisas. Vamos relembrar aqui? Está aqui na lição da escola sabatina, da parte de quinta-feira. Não, quinta-feira, deixa eu ver aqui. Quarta-feira, exatamente. 4 coisas que Deus planejou para Abraão. Vocês vão me ajudar agora. Essas 4 coisas, vamos colocar aqui. Qual foi a primeira? Não, na sequência que está aí na lição. Ah, tá certo, desculpe. Se desculpe. Obediência, tá? Desculpa. Depois? Esperança, tá? Que mais? Essa é a esperança, né? Depois, que Deus daria um filho. Que Deus lhe daria um filho. Então, descendência, né? Porque ele não tinha, né? E o outro? Plano da salvação, né? Vamos pensar um pouquinho sobre essas coisas que Deus deu a Abraão e que trazem muita esperança para nós também. Olha só. Obediência, esperança, uma descendência e confiança no plano da salvação. Veja só. Essas mesmas coisas Deus quer para nós. Primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui, gente, para nós termos unidade entre nós, é muito importante nós vivermos uma vida de obediência. Obediência a Deus. Tem um verso bíblico que eu gosto muito, está lá em Gênesis 18, fala o seguinte, que Deus chamou Abraão para instruir os seus filhos para seguirem a Deus. Há uma tendência no cristianismo evangélico de salientar apenas que Abraão foi salvo pela fé. Há uma tendência. Abraão foi salvo pela fé, porque ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e ficar só aí. Mas nós esquecemos que Deus chamou Abraão, tudo bem, ele foi escolhido pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, mas para a obediência. E eu quero ler um verso que está no comentário de Ellen White desta semana. Olha que interessante, que está lá no livro O Grande Conflito, página 379. Diz assim, Deus enviou à igreja... Antes eu vou ler esse aqui, Patriarcas e Profetas 370. O concerto da graça no Éden oferecia perdão e a graça auxiliadora de Deus para a futura obediência mediante a fé em Cristo.
prometia vida eterna sob condição de fidelidade à lei de Deus. Patriarcas e Profetas 370. Gente, isso aqui é muito profundo. Vamos ver alguns elementos dessa frase aqui no que Deus falou para Abraão. Isso já vem desde o Éden. Então, olha só, quiser anotar e depois conferirem em casa, Patriarcas e Profetas 370. Então, olha só, Deus oferecia perdão. Então, vamos colocar aqui, ó. Perdão. Perdão nós podemos dizer que é uma das nossas grandes esperanças, é ou não é? Nós queremos que Deus nos perdoe. Mas também Deus oferece uma graça que nos dá condições. Olha o que diz aqui. Uma graça auxiliadora para a futura obediência. Não fica só no perdão. Fica também no poder para obedecer. Isso desde o Éden e também para Abraão. E aqui também aqui tem uma coisa muito importante. Olha só. Deus prometia vida eterna, o plano da salvação, sob a condição da fidelidade para com a lei de Deus. Os evangélicos não gostam de pensar que existe condição para a vida eterna. Gostam de pensar assim, não, a vida eterna é para quem é para todo mundo, e todo mundo vai ser salvo, é só. Não, mas existe uma condição. E a condição é a obediência. Fidelidade à lei de Deus. E Deus chamou o movimento adventista para ajudar os nossos irmãos evangélicos a entenderem isso. São as 3 mensagens angélicas. E agora então eu falo o seguinte, gente. Tem como haver unidade sem haver obediência aos mandamentos de Deus? Não tem como. Não é? E agora então eu quero ler o que está no Grande Conflito, página 379. Diz assim. Deus enviou à igreja uma mensagem. É a primeira mensagem, o primeiro anjo de Apocalipse 14. Que se fosse aceita, teria corrigido os males que a estavam afastando dele. A igreja de novo teria atingido o bendito estado de unidade, fé e amor que houve nos dias apostólicos. Então olha só, unidade, fé e amor. Então nós vamos acrescentar aqui. Esses 3 elementos havia na igreja apostólica. Esses 3 elementos, você pode ver, é o que Deus também queria de Abraão. E esses 3 elementos Deus está querendo restaurar nos nossos dias. Amém? Então, irmãos, esse para mim é o resumo da lição desse trimestre. Temos a página do Grande Conflito. 379. Sim. Deus teria um objetivo do chamado de Abraão, uma obediência, para que ele fosse testemunha, assim como depois da descendência dele, o povo de Israel fosse testemunha para o mundo de modelo de obediência. E chamou também a igreja para que seja modelo para o mundo na obediência da lei. Exatamente. Emocionante a gente perceber isso, né, gente? A gente olhar por esse ângulo. Deus chamou Abraão, obrigado, papai, para abençoar o mundo. Né? Como nós lemos na lição. Ser, Abraão, uma bênção. E Deus chamou a nós também, para sermos uma bênção ao mundo. E nós somente poderemos ser se nós tivermos o amor de Deus, se nós tivermos a unidade e nós tivermos a fé verdadeira. Então esse é o resumo da nossa lição. Eu agradeço muito a cada um de vocês que aqui chegaram. E quero terminar com uma oração, pedindo que Deus nos dê, nesse trimestre,
um crescimento nestas áreas principais que Deus nos chamou. Vamos então orar? Nosso querido Deus, vemos que o teu plano para a humanidade não mudou. Sermos uma raça cheia de amor, cheia de união, cheia de fé. Querido Deus, nós nos colocamos em tuas mãos neste momento, para que o teu plano se realize em nossa vida, para que a tua imagem se reproduza em nosso caráter. Senhor, que a lição desse trimestre nos ajude a nos tornarmos mais semelhantes a Ti, Senhor. Pedimos e agradecemos por Cristo Jesus. Amém.